Olá, meu nome é Dayan Siebra e eu sou médico há mais de 22 anos. E se você está preocupado com a sua pressão arterial, se você toma 2, 3, até 4 remédios, mas continua sofrendo com os picos de pressão, se você vive com medo de sofrer um infarto inesperado ou um AVC, eu tenho aqui uma descoberta surpreendente que pode mudar completamente a sua vida. Eu vou te explicar agora por que é que eu não estou exagerando. Imagine poder trocar o medo e o estresse que você sente toda vez que vai medir a sua pressão ou faz uma consulta médica, trocar tudo isso pela tranquilidade de saber que o seu coração e a sua circulação estão no mais perfeito estado. Ou trocar todas as restrições de uma vida com pressão alta, remédio caro, cheio de efeitos colaterais, comida sem gosto e uma rotina de consultas médicas e de preocupações pela vida que você tinha quando você não tinha hipertensão. Como seria entrar numa churrascaria sem medo de sair carregado numa maca? Ou simplesmente ter o prazer de poder comer uma salada com sal a gosto? Pois é, essas são algumas das mudanças que podem ocorrer na sua vida com essa descoberta que eu vou revelar nos próximos minutos. Talvez você esteja pensando que eu vou mostrar um remédio caríssimo ou um tratamento revolucionário que ainda não foi comprovado pela ciência, mas nada disso não. Pesquisadores norte-americanos descobriram que a chave para obter a desejada pressão 12/8 está dentro de um ingrediente que certamente é uma das coisas que qualquer hipertenso mais sente falta em sua vida de privações. Sabe qual é? O sal. Sim, aqui nesse vídeo eu vou te falar sobre a substância M, um mineral presente em um tipo especial de sal, barato e fácil de encontrar, que é simplesmente um dos mais poderosos antihipertensivos da natureza. E é justamente essa substância M que pode dilatar os seus vasos sanguíneos e artérias, facilitando a circulação. Essa substância também pode ajudar a prevenir alguns coágulos que entopem suas artérias, fazendo com que o sangue possa fluir de uma forma mais adequada, sem obstrução ou entupimento. Tudo isso para que você volte a aproveitar uma vida saudável e prazerosa, com comida farta na sua mesa e sem aquele medo constante de dar entrada na emergência do hospital, vítima de um infarto, de um ataque do coração ou de um AVC. Infelizmente, todos esses riscos são reais na vida de quem tem hipertensão, a famosa pressão alta. Segundo o Ministério da Saúde, ela afeta 1 em cada 4 brasileiros. Você já parou para pensar nisso? É gente demais. Comparando, é como se você morasse numa casa com 4 pessoas e uma delas vai ter hipertensão. E tem mais. O último levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Hipertensão mostrou que a pressão alta é responsável por 40% dos casos de infarto, 80% dos casos de acidente vascular cerebral, 25% dos casos de insuficiência renal grave. Se o problema já era sério, a Covid-19 deixou tudo ainda pior. Porque, como você sabe, a hipertensão é um dos fatores principais de agravamento dessa doença. Eu não sei se você já ouviu essa comparação, mas muita gente diz que ter hipertensão é como andar com uma bomba relógio amarrada na cintura. Mas eu discordo. Na verdade, é bem pior do que isso. Porque uma bomba tem um marcador que te mostra quanto tempo você tem antes dela explodir. Já a hipertensão não. Você sabe que alguma coisa vai acontecer e com certeza pode acontecer se você não fizer nada. Só que você não sabe quando vai ser. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 6 meses, ou pode ser até menos, em 2 meses. Pode ser até semana que vem, pode ser amanhã. Você sabe que é preocupante, mas você não tem controle sobre o que vai acontecer. Lidar com essas incertezas todo dia é muito ruim. Gera medo, angústia e estresse. Sentimentos que fazem o seu corpo liberar muito cortisol. O cortisol é um hormônio que, em altas concentrações, contrai ainda mais as artérias e agrava mais ainda o seu problema de pressão. E é por isso que você precisa pôr um fim, de forma definitiva, na sua pressão alta, para que ela não deixe essa bomba explodir. Só que, para boa parte dos médicos que já te atenderam, a única solução parece ser passar a vida tomando remédio e sentado numa cadeira medindo o pulso. E é claro, cortando ao máximo o sal da sua alimentação. Afinal, todo mundo sabe que sal aumenta a pressão, não é mesmo? Bem, eu tenho notícia que vai fazer muito bem, tanto para o seu paladar quanto para o seu coração. Você nunca mais vai sentir culpa de comer aquela pipoquinha da sexta-feira à noite ou churrasco de domingo. A boa notícia é o seguinte: reduzir o sal não ajuda a baixar a pressão. É isso mesmo que você ouviu. Cortar o sal da sua comida não ajuda a baixar a pressão. Na verdade, adicionar o sal certo com a substância M, isso sim
pode até ajudar a controlar a sua hipertensão de uma forma segura, natural e muito saborosa. E eu sei que é complicado ouvir uma coisa que vai contra tudo que você já leu e ouviu durante toda a sua vida, inclusive vindo de médico. Mas basta abrir um pouco a sua cabeça para receber essas informações que eu vou passar para você. E a primeira coisa importante é entender que mais de 90% do sal é formado por cloreto de sódio, que por sua vez é a combinação de dois elementos, cloro e sódio. Você sabe da importância que o sódio e o cloro têm para o equilíbrio do nosso corpo? Dá só uma olhada. Regulação e troca dos líquidos celulares, transmissão de impulsos nervosos, absorção da vitamina B12, formação do ácido clorídrico no estômago, que é essencial para a digestão, regulação do pH sanguíneo, são essenciais para o funcionamento do fígado, dos rins e para a eliminação de toxinas, importantíssimos para a absorção de nutrientes, para a hidratação do organismo e regulação da temperatura do corpo. Depois de ver tudo isso, você concorda comigo? Cloro e sódio são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. E como é que a gente consegue as quantidades corretas desses dois elementos? Justamente pelo consumo de sal. Ou seja, sem o sal, nosso corpo entraria em colapso. Eu estou dizendo isso para você perceber que o sal faz bem para o nosso organismo. E a ausência dele pode levar a quadros de desidratação, câimbras musculares, fadiga, tontura e desmaio. É por isso que a gente coloca sal na comida. É por isso que comida sem sal é ruim, porque não tem gosto, não tem vida. E veja que interessante, o CDC, Centro para Controle de Doenças dos Estados Unidos, publicou um estudo que afirma: não existem evidências suficientes para afirmar que diminuir o consumo de sal faça bem para o coração. Esse mesmo estudo mostra que uma dieta de baixo consumo de sal, na verdade, pode até aumentar o risco de ataque do coração e de infarto. Ao mesmo tempo que o estudo publicado pela Revista Americana de Hipertensão, envolvendo um total de 6.250 pessoas, mostra que não há nenhuma evidência confiável entre o consumo de sal e o risco de pressão alta e doenças do coração. Ou seja, existe um número muito grande de evidências científicas que dizem que diminuir o consumo de sal não ajuda a combater a hipertensão. E não só isso. Essas mesmas evidências mostram que consumir pouco sal pode, na verdade, fazer mal para o coração. Mas então, por que o médico que eu me consultei disse para tirar o sal da salada? Porque caso contrário eu ia piorar? Infelizmente, você e a maioria dos médicos estão sendo vítimas de uma grande confusão. Para encurtar a história, é claro que se você comer um caminhão de sal todos os dias, isso vai fazer mal. Mas a questão é, você conseguiria derramar um saleiro inteiro na comida? Com certeza não. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sal de cozinha, o que a gente adiciona na comida, é responsável por apenas 25% do nosso consumo diário, enquanto que 75% vem de alimentos processados, como macarrão instantâneo, tempero e molho do supermercado, inclusive com alimentos doces, como bolachas e bolos prontos. Além, é claro, das comidas que você encontra nos fast food. E esses alimentos estão cheios de porcarias que fazem você engordar, que reduzem a quantidade de nutrientes no corpo e acabam aumentando o seu risco de desenvolver doenças como diabetes e também a hipertensão. Então o que vai fazer realmente a diferença é diminuir esses alimentos processados, em vez de cortar o sal da cozinha, que dá sabor para a sua vida, que pode fazer muito bem para a sua saúde, principalmente se você consumir o tipo de sal correto, rico na substância M. Aí você pode, inclusive, dilatar as suas artérias e regular a sua pressão sem precisar necessariamente de drogas antihipertensivas com todos os seus efeitos colaterais. Esse sal, junto com outras soluções naturais, como sucos e chás, e até mesmo alguns tipos de chocolate, podem funcionar de forma mais segura e até mais eficaz do que muitos remédios por aí. E sabe por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu reuni todos esses antihipertensivos naturais no Guia da Pressão 12x8, um manual passo a passo que vai te ajudar a dar adeus à hipertensão. E eu quero te dar esse guia de presente ainda hoje. Mas antes de falar como pegar esse presente, eu preciso quebrar um mito muito difundido na sociedade de hoje. Quanto você acreditar nele, vai ficar muito difícil você conseguir o seu objetivo de se tornar um ex-hipertenso. Sabe que mito é esse? Que a hipertensão não tem cura. Será que não tem mesmo? Será que uma vez que você receba o diagnóstico de hipertensão, você está condenado a passar o resto da sua vida comendo alimentos com pouco sabor, medindo a pressão várias vezes ao dia,
dependendo de uma quantidade cada vez maior de remédio para poder não piorar? Pelo menos isso é o que a maioria dos médicos diz, a maioria das revistas e dos canais de TV dizem isso. O problema é que, infelizmente, a maior parte dos médicos não está atualizada com as descobertas mais recentes da medicina. Eles continuam prescrevendo os mesmos tratamentos que aprenderam na faculdade de medicina há 20, 30, 40 anos atrás. E todos esses tratamentos são baseados em uma coisa apenas: remédio. Quem tem dinheiro toma um remédio mais caro, que supostamente tem menos efeito colateral. Quem é mais pobre se contenta com um genérico e tem que aguentar todo tipo de coisa ruim que vem junto. Tontura, retenção de líquido, alteração da frequência cardíaca, dor de cabeça, vômito, enjoo, suor excessivo, tosse, perda da libido e até mesmo impotência. E não me entenda mal, como eu disse, deixar de tomar remédio para pressão de uma hora para outra pode ser muito perigoso. Presta bastante atenção. Eu, Dr. Dayan Siebra, não recomendo que você deixe de tomar remédio de uma hora para outra. O problema é que o remédio para pressão nunca vai te curar da hipertensão. O próprio nome diz, ele só vai remediar o problema. E os médicos sabem disso. E para ser justo, eles não escondem isso de você. O problema é que existem interesses comerciais muito fortes por trás desse mito de que a hipertensão não tem cura. Interesses que exercem uma influência muito forte sobre os médicos, fazendo com que eles não enxerguem outra possibilidade que não seja receitar remédio. Sabe que interesses são esses? A da poderosa indústria farmacêutica, que faturou mais de 110 bilhões de reais no ano passado e pretende movimentar cerca de 175 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Isso somente no Brasil. E como a indústria farmacêutica ganha dinheiro vendendo remédio, é claro que ela vai fazer de tudo para tirar o seu acesso a soluções naturais como a substância M, que são baratas e não podem ser patenteadas. Isso é, não dá para lucrar com elas. Muitas empresas chegam a pagar viagens e jantares para médicos em conferências profissionais de prestígio. E adivinha qual é o objetivo de todos esses gastos? Influenciar os médicos a somente prescreverem os remédios que a indústria fabrica. Você pode até achar que isso é uma teoria da conspiração, mas esse fato está muito bem documentado em reportagens e pesquisas. Os escândalos mais recentes mostram que algumas indústrias chegaram a gastar mais de 100 milhões de dólares para influenciar médicos a prescreverem as suas drogas. É por isso que você ainda acredita no mito de que hipertensão não tem cura. Existe muita gente investindo alto para você acreditar nisso. Eles investem, mas quem paga caro é você. Não somente com os gastos cada vez maiores na farmácia, mas principalmente com a qualidade de vida que você deixa de ter quando você confia nesses remédios cheios de efeitos colaterais que não tratam as causas da hipertensão e tem apenas uma utilidade: evitar que você não piore. Dessa forma você continua vivo, mas também continua doente, para continuar o quê? Comprando remédio e enchendo os bolsos da indústria farmacêutica. Esse mito, para mim, é o mais prejudicial de tudo. Enquanto você acreditar nisso, não tem jeito. Você vai continuar refém dessa indústria bilionária e, é claro, sofrendo com a hipertensão. Mas enquanto isso, os alunos que seguiram as minhas recomendações estão muito bem, obrigado. A maior parte deles não dependem mais de remédio, normalizaram os exames e se livraram da pressão alta. Esse é o caso da Nijose Maria, de Apuarema, lá no interior da Bahia. Eu não fui hipertensa, era hipertensa. Hoje eu não tomo mais remédio da pressão. Hoje eu acordo cedo, vou caminhar, quando volto, vou arrumar minha casa, tenho prazer. Quando dá, antes de 9 eu já estou dormindo. 5 horas eu já levanto, acordo disposta, sempre com um sorriso, sem tomar remédio da pressão. Graças a Deus. E também quero mostrar o relato da Márcia Cristina de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Minha pressão era 20 a 22, 20 por 10, 22 por 15. Meu coração ia 120. Depois que eu entrei nesse grupo, minha pressão simplesmente caiu para 11 por 6, 12 por 7. E meu coração vai a 60, 69. Eu poderia passar horas e horas mostrando depoimentos de outros alunos que conseguiram controlar a pressão e hoje não tomam mais remédio. Mas com esses exemplos eu tenho certeza de que você já sabe que é possível vencer a hipertensão. É possível se libertar da escravidão dos remédios e de uma vida sem sal e sem gosto. Principalmente se você seguir as minhas recomendações e passar a consumir este sal especial que contém a substância M, que é um verdadeiro bálsamo para a sua saúde. Você pode estar se perguntando, mas que substância é essa?
ele é um mineral importantíssimo para a saúde do corpo, o magnésio, que eu considero um dos principais antihipertensivos naturais. Quando ele está em falta, começam a ocorrer diversos problemas, dentre eles a hipertensão. Mas, por outro lado, quando ele é ingerido nas quantidades certas, o magnésio provoca diversas reações positivas no seu corpo que contribuem para melhorar o estado geral das suas artérias e normalizam a sua pressão sanguínea. Pesquisas mostram que ele é fundamental para prevenir a arritmia cardíaca e fortalecer o endotélio, que é uma camada protetora que reveste o interior dos vasos sanguíneos e ajuda na atividade de dilatação e contração dos vasos. Se você quer um coração forte e começar um tratamento correto da hipertensão, se você quer estacionar a aterosclerose ou até evitar que ela chegue em você, se você quer também tratar diabetes, você precisa de um endotélio saudável. E é isso que vai acontecer quando você começar a ingerir magnésio nas quantidades corretas. Existem estudos que mostram que a cada 25 mg por decilitro desse mineral no corpo, o seu risco de ataque cardíaco cai em 41%. E não é só isso não. A presença do magnésio no seu corpo, conforme demonstrado pelas mais completas análises científicas da atualidade, pode fazer o seguinte: diminuir em 40% o risco de morte por doença cardiovascular de qualquer tipo, diminuir em 77% o risco de morte por ataque cardíaco fulminante, ou seja, além de regular a pressão e ajudar a prevenir todas as doenças do coração, ele também ajuda a prevenir o câncer e ajuda a combater problemas como envelhecimento precoce, fraqueza muscular, tremores pelo corpo, problemas nos rins, ajuda na prevenção de aneurisma, isquemia e AVC, câncer, distúrbios psicológicos como depressão e até psicose. Resumindo, se você se preocupa em viver com saúde, para fazer as suas atividades, o dia a dia e poder estar perto das pessoas que você ama, você precisa pensar na possibilidade de suplementar o magnésio. E é por isso que eu recomendo esse sal especial, que não é o sal refinado que a maioria das pessoas costuma comprar. Ele pode ser uma excelente fonte diária de magnésio para você, que vai ajudar a manter suas artérias mais relaxadas e vai ajudar a regular a sua pressão sanguínea. Mas como eu falei aqui, esse sal é apenas uma das fontes de magnésio que estão disponíveis de forma simples e barata para você. E se eu pudesse tratar a hipertensão ao mesmo tempo em que eu saboreasse um delicioso chocolate? E se um suco de folhas e legumes disponíveis em qualquer feira do Brasil pudesse combater os picos de pressão e evitar maiores complicações? E se você pudesse beber um chá todas as noites com ervas naturais que custam muito menos que remédio, e esse chá pudesse regular a sua pressão e ainda te ajudasse a dormir? Eu reuni todas essas possibilidades em um conjunto de soluções naturais chamado Guia da Pressão 12x8. Esse guia é um livro digital que você pode ganhar de presente ainda hoje. Ele contém um conjunto de 12 práticas e 8 alimentos com propriedades terapêuticas, com todo o passo a passo que você precisa para manter a sua pressão em 12x8 de forma natural. Essas 12 práticas são atividades e hábitos simples que você pode inserir gradualmente no seu dia e que, combinados com esses 8 alimentos, incluindo sucos e chás especiais, podem reduzir os picos de pressão e até normalizar a pressão arterial, inclusive te livrando dos remédios controlados e das dietas chatas e sem graça. E eu faço essa afirmação com muita certeza e também com muita responsabilidade. Por isso mesmo, eu vou explicar como é que funciona. Aplicando o Guia da Pressão 12x8, você vai ter uma chance maior de regular a sua pressão gradualmente. Primeiro, para escapar do risco de infarto, AVC e outras complicações. E depois, para normalizar seus exames até o momento em que o seu médico, e somente ele pode fazer isso, decida suspender os medicamentos que você hoje está tomando. Foi exatamente isso que aconteceu com a Jussiara dos Santos, de Campo Verde, Mato Grosso. Olha só o que ela falou. Teve uma vez que eu cheguei no cardiologista com pressão 18/11. Ele disse: essa pressão é uma pressão de infarto. Mas a minha saúde mudou. Hoje minha pressão está 12/8 e meus batimentos cardíacos não passam de 60. Eu tomava remédio para dormir e hoje não tomo mais. Meu sono está ótimo, eu tomava 2 remédios da pressão por dia e o médico falou que vai tirar o remédio todo. E também a Tânia Bá, do Rio Grande do Sul, que disse o seguinte: eu parei com os remédios da pressão e com a fluoxetina. Estou muito feliz e agradecida. Você viu? Essas são 2 pessoas reais como você. Algumas delas notaram melhor em poucas semanas. Já outras perceberam a diferença logo nos primeiros dias. Ao todo, são mais de 20 mil alunos que seguiram as minhas recomendações
e conseguiram essa vitória de chegar na tão desejada pressão 12/8. É por isso que eu sei que é um caminho natural para você se tornar um ex-hipertenso. Não importa a sua idade, nem se você é hipertenso há décadas ou se foi diagnosticado recentemente. Então deixa eu te falar melhor sobre tudo que você precisa para receber o guia da pressão 12/8, ainda hoje, na sua caixa de e-mail. Como eu disse, esse guia contém uma lista de 12 práticas e 8 alimentos poderosos para combater a hipertensão. Mas não é uma lista qualquer. Você vai entender exatamente a importância de cada uma das práticas e como elas podem ser inseridas no seu dia a dia e transformadas em hábitos saudáveis que, além de te libertar da pressão alta, ainda vão te ajudar a perder peso, a ter mais energia, a dormir melhor e a ter uma mente mais ativa e menos ansiosa. Enfim, vão melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida como um todo. E na lista de 8 alimentos poderosos, que incluem chás e sucos especiais, você vai ter acesso às formas corretas de preparo e, inclusive, sugestões de receitas para você transformar a sua cozinha em uma farmácia natural. Veja um pouco mais do que você vai descobrir ao solicitar o guia da pressão 12/8. O sal enriquecido com magnésio que regula a sua pressão e previne diversas doenças. Como se livrar da substância que aumenta a pressão e é uma bomba para a sua saúde e que está escondida em boa parte dos alimentos que você come. Alimentos demonizados pela mídia e pela imprensa tradicional, que na verdade são fundamentais para combater a hipertensão. Um ritual diário de 20 minutos que relaxa suas artérias, te dá mais energia e aumenta a sua imunidade. Os nutrientes fundamentais para te dar um coração forte que o seu corpo precisa. Além das ervas e dos sucos que reduzem os picos de pressão e ainda melhoram o estresse e a ansiedade. O guia da pressão 12/8 é ideal para você que se cansou de cortar as coisas que você gosta e está acostumado a comer, como sal, manteiga, carne, e você corta tudo isso e ainda continua com a pressão alta e tomando cada vez mais remédio. Também é para você que não quer passar o resto da vida medindo a pressão todos os dias. E também para quem quer aproveitar melhor o que a vida tem para oferecer. Inclusive algumas emoções fortes. Todos nós vamos passar sem ter que ter medo de parar no hospital por conta de um infarto, um ataque cardíaco ou de uma complicação. E se você ainda não é hipertenso, mas tem medo de ficar, o guia da pressão 12/8 é a melhor escolha para prevenir e fortalecer sua saúde. E o melhor de tudo, ele pode chegar ainda hoje na sua caixa de e-mail. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar sobre esse guia. Ele faz parte de um projeto que eu criei recentemente, em que eu estou colocando muita energia. É a revista digital Viva com Saúde. Há alguns anos eu parei de atender em consultório, porque eu percebi que a maioria das pessoas precisa de conhecimento e orientação para emagrecer e melhorar a sua saúde no seu dia a dia. Uma consulta serve para ajudar com algum problema de saúde específico ou uma doença específica, mas é muito pouco para dar todas as orientações que uma pessoa precisa para ter uma vida mais saudável, não é mesmo? No meu canal do YouTube eu consigo dar informações importantes todos os dias, mas eu percebi que muita gente tinha dificuldade de seguir as dicas e precisava de planos completos para seguir. Esse é um dos motivos pelo qual eu criei o guia da pressão 12/8. Mesmo assim, é só um primeiro passo para você começar a emagrecer e a transformar a sua saúde. O que vai mudar de verdade a sua vida é ter orientações de emagrecimento, imunidade, prevenção de doenças e vida saudável constantemente. Imagina como seria bom ter um médico de confiança para te dar todas essas informações, de tempos em tempos, te ajudando em todas as áreas da sua saúde. É justamente essa a proposta da minha revista digital Viva com Saúde, em que todo mês eu dou orientações práticas sobre algum assunto de extrema importância para o seu bem-estar. A primeira edição, lançada no início da pandemia, orientou sobre práticas simples que podem ajudar a imunidade e te ajudar a se proteger de não se tornar uma pessoa com doença grave com a Covid. Mas com a imunidade boa, você também se protege de várias outras ameaças. As orientações não são para curar o vírus da Covid, mas para te deixar mais forte caso o vírus entre no seu corpo. Já a segunda edição foi sobre uma ameaça silenciosa que pode te colocar no grupo de risco de várias doenças, mesmo que você não tenha mais de 60 anos, nem tenha um problema de saúde grave. Além disso, ela é a grande responsável por fazer você engordar com facilidade, ter dificuldade de emagrecer depois. E uma das edições mais comentadas foi a do Antídoto Natural contra a Ansiedade.
onde eu falo sobre como tratar e prevenir esse problema que vem atingindo cada vez mais pessoas nos dias de hoje. Ao todo, são mais de 12 edições com os mais variados temas: imunidade, diabetes, insônia, emagrecimento, dentre outros. Tudo pensado para que você tenha sempre orientações atualizadas de quem você confia e dessa forma possa cuidar melhor da sua saúde. Essa foi a forma que eu encontrei de ser quase um médico de cabeceira para milhares de pessoas ao mesmo tempo, inclusive você. Essa revista é uma grata surpresa para muita gente que não tem essa oportunidade de ter esse tipo de acompanhamento médico. Olha só as mensagens que a minha equipe recebeu. Só que como 1 em cada 4 brasileiros tem hipertensão, eu decidi entregar o guia da pressão 12x8 como um presente para você, para te incentivar a dar o primeiro passo e regular sua pressão. Só tenho que te fazer uma pergunta. Você se dispõe a seguir orientações comprovadas de profissionais de saúde qualificados? Se a sua resposta for não, pode fechar esse vídeo e fazer outra coisa, porque eu não vou poder te ajudar. Se algum dia você mudar de ideia, talvez eu decida comercializar o guia da pressão 12x8 e certamente não vou cobrar menos do que R$ 199. Mas se a resposta for sim, você pode receber gratuitamente o guia da pressão 12x8 junto com a assinatura anual da revista digital Viva com Saúde para você comprovar a qualidade do material. Dessa forma você vai dar o primeiro passo para se livrar da hipertensão e do medo de infarto, de ataque cardíaco e de outras complicações. E depois você vai ter minhas orientações todo mês no seu e-mail para continuar transformando a sua saúde. Para receber o guia da pressão 12x8 imediatamente no seu e-mail, você só precisa apertar o botão abaixo desse vídeo e preencher os seus dados pessoais. Ao confirmar sua assinatura, você ganha todas as 12 edições anteriores da revista Viva com Saúde. E recebe ainda hoje na sua caixa de e-mail o guia da pressão 12x8 com 12 práticas e 8 alimentos especiais que vão te ajudar a normalizar a pressão arterial e quem sabe se livrar dos remédios controlados. Sem falar nos outros presentes que eu preparei para você. Um plano alimentar flexível com sugestões de cardápios, indicações de todos os alimentos que você deve dar preferência para ter um coração forte, saudável e todos os alimentos que você deve evitar. Além disso, um guia de áudios e meditações para vencer 2 dos principais inimigos da sua pressão, a ansiedade e a insônia, e um guia de atividades físicas moderadas para fortalecer seu coração e regular a pressão arterial. Vendidos separadamente, eu não cobraria menos que R$ 250 por esses 3 materiais, mas você não vai pagar nada por eles. Você tem a oportunidade de receber hoje na sua casa um verdadeiro passaporte para se livrar da pressão alta e voltar a ter saúde e a tranquilidade que você tinha antes. Sem dieta sem graça prescrita pelo médico, sem deixar uma fortuna todos os meses na farmácia, sem acordar cansado e sem energia porque você perdeu o sono de tanta preocupação e mal-estar com a sua saúde. Você ainda vai se livrar desse medo constante de ter infarto, ataque cardíaco, AVC. É isso que está em jogo aqui. É você fazer como a Nora Ney, lá de Belo Horizonte, que estava com você agora, sofrendo com pressão alta e se enchendo de remédio. E olha só como ela está agora. Eu estava tomando 100 mg de losartana por dia. Também tomava atorvastatina, 40 mg por dia. Mas aos poucos fui perdendo peso, melhorando meus hábitos e minha pressão baixou. Meu médico até se assustou. Fizemos vários exames e ele me liberou de todos os medicamentos. É por isso que eu te pergunto, quanto vale a sua saúde para você? Quanto vale essa oportunidade de fortalecer seu coração e quem sabe se livrar de remédios que você não aguenta mais tomar? Para ter todas as orientações que eu ofereço no Guia da Pressão 12x8 e ter todos os materiais extras que você vai ganhar, eu poderia cobrar tranquilamente algo em torno de R$500. Mas aí eu poderia ganhar mais dinheiro? Poderia, mas eu estaria deixando de ajudar muita gente que precisa melhorar da pressão, mas que não tem condições de pagar esse valor. E é por isso que só agora você vai ter a oportunidade de assinar Viva com Saúde e ganhar o Guia da Pressão 12x8 pelo valor irrisório de R$ 19,99 por mês, menos de 70 centavos por dia. Se você acha que a sua saúde não vale 70 centavos, realmente não tem nada que eu possa fazer por você. E olha só, você ainda tem mais 7 dias de garantia. Isso significa que, depois da cobrança chegar no seu cartão, você ainda tem mais 7 dias para pedir o seu cancelamento
e a minha equipe devolve todo o seu dinheiro de volta. E tem mais, eu ainda te deixo ficar com todos os presentes, mesmo depois do reembolso. Presente dado, ninguém pede de volta, né? É por isso que essa oferta é tão limitada. Você só tem a chance de aproveitar essa oportunidade nessa página. Eu não posso oferecer isso o tempo todo, muito menos com a possibilidade de cancelamento e devolução do pagamento. Afinal, a gente tem uma equipe de quase 30 pessoas trabalhando de segunda a segunda para levar saúde para todo o Brasil. Então aperta o botão abaixo agora e solicita o seu guia da pressão 12x8 com a assinatura da revista digital Viva com Saúde. Fazendo isso, minha equipe vai te enviar seus presentes imediatamente. Você não tem nada a perder. Se você achar que a minha revista digital, mais o guia da pressão 12x8 e todos os presentes que você vai receber não compensam o valor irrisório que você vai pagar por mês, é só pedir o cancelamento. Por isso eu digo de novo, aperta o botão abaixo, preenche o formulário na próxima página para confirmar a sua assinatura, receber o guia da pressão 12x8 e todos os meus presentes. E viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau!